Amém, amados irmãos. A paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja sobre toda a igreja, sobre todos os irmãos. Amém. Louvado seja o Senhor, que nos amou e deu a vida dele por nós, para reunir em um só corpo todos que andavam dispersos. Ele nos uniu, nos reuniu nele mesmo, e estamos sendo edificados, amém, para a morada de Deus em espírito, para a sua habitação. Amém. Essa semana eu estive meditando ainda muito sobre aquilo que o Senhor nos falou na semana passada. O Senhor nos falou sobre a prudência, né? E eu fui muito tocado pelo Senhor naquela palavra, fui muito checado em meu coração por aquela palavra. E realmente o Senhor não nos fala de maneira alguma em vão. Sua palavra vem de encontro às nossas necessidades. A sua palavra é de acordo com a sua vontade, que coincide com as nossas necessidades. O Senhor nos fala aquilo que precisamos, né? E eu me achei também em falta em muitas coisas. Quando nós pensamos em prudência, né? Você tem sido prudente diante do Senhor? Há alguma área que temos sido imprudentes? Então o Senhor continuou falando comigo sobre essa questão, né? E eu espero, né? Eu saí daquela reunião da semana passada com esse pensamento, né? Será que todos nós correspondemos realmente àquilo que Deus esperava de nós diante daquela palavra? Eu queria recapitular, só tomar alguns minutos para recapitular aquilo que o Senhor nos falou, né? O Senhor nos falou que prudência é conhecer a Deus, e desprezar o conhecimento de Deus é a maior loucura. É o contrário de prudência, é loucura. Nós vemos ali naquela palavra que foi lida sobre as 10 virgens, né, que 5 eram virgens prudentes e 5 virgens eram loucas. Prudência é conhecer a Deus, né, e desprezar o conhecimento de Deus é loucura. Prudência é viver para Deus e confiar no Senhor. Loucura é viver para os prazeres da alma e confiar nas riquezas, ou ter outra fonte de segurança que não seja Deus. Isso é loucura, né? Prudência é viver para Deus e confiar em Deus. Prudência também, o Senhor nos falou que prudência é congregar, é estar congregando, é estar em comunhão. Loucura é deixar de congregar. Prudência é vigiar e orar. Os que não oram serão pegos desprevenidos, serão pegos de surpresa, de improviso, né? Obrigado. Prudência é remir o tempo. Foi falado também que prudência é buscar saber a vontade de Deus. Prudência é se encher do Espírito Santo. Prudência é louvor, é gratidão. Prudência é sujeição. Prudência é temor. Essas palavras aqui de Efésios capítulo 5 ali, né? Então o Senhor nos falou essas coisas sobre prudência, e eu gostaria de continuar compartilhando e realmente nos colocar diante do Senhor, aonde temos falhado, aonde não temos sido prudentes. O que é prudência? Prudência, se você vê o original das palavras que deram origem a esse termo prudência, existe uma raiz que vem de provisão, de prever, ver adiante. Prudência, o prudente é aquele que se prepara para o que virá. Ele é prevenido, ele é precavido, ele se prepara de antemão. Ele já está se colocando, se preparando para o que vem à frente. Isso é um aspecto de prudência. Também prudência, no grego, já traz o sentido de sabedoria prática. Também é dita que é uma virtude que dá a capacidade de discernir. A prudência, também entre muitos dizem que a prudência é a mãe de todas as virtudes, todas as qualidades. A prudência é uma qualidade, uma virtude, né? E é a capacidade de discernir,
ter cautela, né? Ser prudente, ter cautela, ter cuidado, se precaver, né? Mas uma definição, acho que foi dita aqui também, gostaria de ler aqui em Provérbios. O irmão Aniceto lia muito esse texto, quando dizia que a prudência, ela é a ciência do santo. Nós lemos até ontem, alguém leu essa palavra, né? Acho que é Provérbios 9. Provérbios capítulo 9, versículo 10. Provérbios 9, versículo 10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e a ciência do santo a prudência. A prudência é a ciência do santo. É o conhecimento que aquele que crê em Jesus tem. Não só santo no sentido aqui do nosso Senhor, santo aqui com S maiúsculo aqui, mas todos aqueles que creram em Cristo, os santos do Senhor, como a Bíblia se refere, eles têm a prudência como a sua ciência, o conhecimento de Deus. Os provérbios, inclusive, voltando aqui ao capítulo 1 de Provérbios, vamos ver aqui, Provérbios 1, verso 1, diz assim: Provérbio de Salomão, filho de Davi, rei de Israel, para se conhecer a sabedoria e a instrução, para se entenderem as palavras da prudência. Os provérbios foram escritos para isso, para alcançarmos essa virtude do Senhor, que é a prudência. Então a prudência está, nós lendo o livro de Provérbios, aquilo que o Senhor nos deu na palavra de Deus em Provérbios, é para também encontrar a prudência. No versículo 4 diz assim também: para dar aos simples prudência, e aos jovens conhecimento e bom siso. Quem deve aprender a prudência? Os jovens, os mais novos, os simples. Existem duas palavras parecidas, mas o significado espiritual é diferente. Uma é simples, como está aqui, né? Simples. E tem o símplice, né? Uma definição define alguém simples, ingênuo, tolo. Ele precisa aprender a prudência. O mais jovem, o novo, que não é maduro, ele não é prudente. Geralmente o mais novo, ele é totalmente inconsequente, imprudente, ele não pensa antes de fazer as coisas. Mas alguém que já está exercitado na prudência, ele é alguém já mais crescido, maduro. O maduro, ele é cauteloso, ele é prudente, ele pensa antes de agir. Então nós precisamos aprender a prudência. Isso se refere a nós crescermos no Senhor, no conhecimento de Deus, o caráter de Cristo. De todas as virtudes, Cristo é sempre o exemplo e o padrão maior de todas as coisas. Ele é o exemplo de maior servo, de maior amor, de maior suporte, de sofrimento do servo do Senhor, né? Ele é sofredor. E também a palavra de Deus diz isso. Aqui em Isaías, sobre o Senhor Jesus, também é dito isso. Não lembro se eu anotei esse texto. Deixa eu ver se eu acho aqui. Em Isaías, onde fala do nosso Senhor Jesus Cristo como um exemplo também de prudência. Aqui em Isaías capítulo 52, no versículo 13. 52, 13. Eis que o meu servo operará com prudência,
será engrandecido e elevado e muito sublime. Jesus é o exemplo de alguém prudente. Então, eu queria ver um exemplo aqui também da vida de Davi. Vamos abrir no primeiro livro de Samuel. Primeiro livro de Samuel, no capítulo 18, versículo 5. 1 Samuel 18, 5. Diz assim: e saía Davi aonde quer que Saul o enviava, e conduzia-se com prudência. E Saul o pôs sobre a gente de guerra, e era aceito aos olhos de todo o povo, e até aos olhos dos servos de Saul. Davi se conduzia com prudência. Ele era alguém que era prudente. Ainda no versículo 14, e Davi se conduzia com prudência em todos os seus caminhos, e o Senhor era com ele. Mais uma vez, uma característica, né, que se destacava em Davi: ele era prudente. Verso 15: vendo então Saul que tão prudentemente se conduzia, tinha receio dele. Porém, todo Israel e Judá amava Davi, porquanto saía e entrava diante deles. A prudência de Davi trouxe até um certo respeito e medo de Saul dele, porque ele andava com prudência. Então a prudência está ligada à sabedoria, está ligado a se prevenir, está ligado também a algo que é característico da ciência do santo. Andar prudentemente é andar também em pureza, em santidade, um andar de alguém maduro, alguém amadurecido no Senhor. E a prudência se relaciona também, como já falamos, com a prevenção. Então, foi dito sobre a parábola das 10 virgens, e sabemos que aquelas 5 virgens prudentes foram as únicas que conseguiram estar com o Senhor, porque elas se preveniram de antemão, levando não só azeite para acender suas lâmpadas, mas azeite nas vasilhas que tinham com elas, com prevenção por um tempo de demora do noivo, um tempo de trevas, de escuridão. Elas estavam se precavendo e tendo de sobra. Então, irmãos, a prudência vai nos guardar nesses dias que virão. É uma palavra para guardar a nossa vida, né? Vimos aqui que quem deve aprender a prudência, eu disse aqui, é o simples, né? Aquele que é tolo, é o imaturo, é o infantil. Esse é inconsequente, ele age sem pensar. A outra palavra, símplice, significa de coração puro, sincero. É um coração não duplo, sem maldade, né? Mas o simples, ele é o tolo, que o livro de Provérbios fala muito, que ele precisa aprender a prudência. Vamos ver mais alguns textos aqui em Provérbios. Provérbios capítulo 27, versículo 12. Provérbios 27, 12. O avisado vê o mal, esconde-se, mas os simples passam e sofrem a pena. Algumas traduções, no lugar de avisado, aqui diz o prudente, né? Não sei se a sua tradução traz assim, o prudente. Tem uma tradução que diz: o prudente vê o mal, esconde-se, mas os simples passam adiante e sofrem a pena.
Uma outra tradução diz: o homem prudente vê o mal e esconde-se, mas os sem discernimento passam adiante e sofrem a pena. Então esse simples, ele é ingênuo, ele sofre o dano porque ele não vê, ele é desavisado. O prudente, ele está preparado, ele tem uma provisão do Senhor para aquele tempo de dificuldade. Nós precisamos estar providos, irmãos, estar cheios do Senhor, buscar o Senhor enquanto se pode achar. Podem vir dias difíceis, né? Já temos vivido dias complicados, difíceis, né? De uma maneira geral. Mas nós temos que ter a provisão do Senhor para o dia mau. Se nós não nos fortalecemos mutuamente, né? Lembrando outro dia, eu separei uma lista de tantos versículos, 46 versículos do Novo Testamento, entre o Evangelho de João até Colossenses. Esses 46 versículos tinham todos eles a expressão uns aos outros. Edificai uns aos outros, amai-vos uns aos outros, exortai-vos uns aos outros, perdoai-vos uns aos outros, suportando-vos uns aos outros, orai uns pelos outros. Todas essas experiências, irmãos, nós só conseguimos obedecer e cumprir juntos, sozinhos. Como eu posso obedecer um versículo que diz uns aos outros sozinho, isolado? Então, irmãos, isso tudo é para nos guardar no dia mau, no dia da adversidade, né? Então nós temos que ter essa provisão. Assim como aquelas virgens prudentes, elas estavam abastecidas de óleo, de azeite, contando com a demora do noivo. Nós precisamos estar abastecidos de sobra, contando com o dia mau. Senão faz diferença, faz falta, vai fazer falta no dia da adversidade a palavra de Deus, se não estiver estocada no nosso coração, se não tivermos fundamentada, guardada a palavra no nosso coração, no dia das setas do maligno, de incredulidade, nós podemos ser atacados na dúvida, na incredulidade. Por isso o Senhor tem nos falado sobre prudência, irmãos. O Senhor quer nos guardar. Amém? Vamos ver aqui, Salmo 119. Mas glória a Deus, né? Agradecemos ao Senhor, porque Ele nos ama e Ele não deseja que nenhum se perca, senão que todos venham ao arrependimento. Por isso o Senhor nos fala, irmãos, para gerar um arrependimento no nosso coração, para nos guardar, para nos preservar. Salmo 119, versículo 99. Tenho mais entendimento do que todos os meus mestres, porque medito nos seus testemunhos. Uma tradução diz: sou mais prudente do que os velhos, porque guardo os seus testemunhos. Então, essa maturidade não está ligada só à idade. Alguém que já é velho, ele pode ser muito imaturo e imprudente se ele não guarda a palavra de Deus. E um jovem cheio da palavra de Deus, ele vai ser maduro. Ele vai ser mais prudente do que os mais velhos, porque guarda os seus testemunhos. Aqui ele diz testemunhos, mas esse Salmo 119, ele tem pelo menos umas 8 palavras, que todas são aspectos da palavra de Deus. Ele fala estatutos, fala mandamentos, fala juízos, fala testemunhos, fala mais o que? Preceitos. E toda hora ele vai falando. Ele fala, 99 ele falou testemunhos. No 100 ele fala, sou mais prudente do que os velhos, porque guardo os teus preceitos. 101, desviei os meus pés de todo o caminho mau para observar a tua palavra. No 102, não me apartei dos teus juízos, porque tu me ensinaste. Então toda hora ele vai trocando
mas ele está falando da mesma palavra de Deus, juízos, em testemunhos, em preceitos, em mandamentos, em estatutos, todos são aspectos. Isso aqui é um banquete da palavra de Deus, né? Então a prudência está em guardar a palavra também. No livro de Josué, vamos ler aqui em Josué capítulo 1, a prudência está em guardar a palavra de Deus. Eu estava lendo, né, sobre a prudência, meditando, e eu vi quantas bênçãos e quantas coisas relacionadas importantes. E eu pensei, por que o prudente ele é tão abençoado e guardado e há tantas promessas? Porque o prudente, vendo alguns textos, fala que o prudente é aquele que guarda a palavra, é aquele que ouve. O prudente é um bom ouvinte e praticante também da palavra. Por isso ele é abençoado, porque é alguém que ouve. Se há uma queixa da parte de Deus com o seu povo, é que o seu povo não o ouvia. Certa vez Deus disse: Israel, se me ouvisses, se vocês me ouvissem, se tivessem me ouvido. Esse é o nosso problema, irmãos. Esse é o primeiro mandamento. O primeiro mandamento, o maior de todos, é: ouve, ó Israel, o Senhor vosso Deus é o único Deus. Amarás ao Senhor teu Deus, depois fala de amar o próximo. Mas o mandamento é ouvir. Antes de falar de amar a Deus e o próximo, diz: ouve, ó Israel, ouve. Então, quando nós ouvimos, né, com o ouvido de ouvir, recebemos a palavra e ela fica guardada no nosso coração, isso realmente é a maior experiência de prudência, de sabedoria que podemos ter. Josué capítulo 1, no versículo 7. Deus falando para Josué: então somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme a toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Prudentemente te conduzas. Alguém prudente, ele não se desvia nem para a direita, nem para a esquerda. Mas por que? Onde está essa força? Verso 8. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Não te mandei eu, esforça-te, tem bom ânimo, não pasmes, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Amém? O Senhor é conosco, irmãos, por onde quer que nós andemos. Mas, para termos e desfrutarmos dessa experiência do Senhor conosco, nós precisamos meditar no livro dessa lei dia e noite. Então nós vamos estar se conduzindo de uma maneira prudente. Não ler a Bíblia é uma loucura, é uma imprudência. Se encher de tantas outras coisas na mente, ocuparmos a nossa mente, o nosso coração de tantas coisas e não encher da Bíblia, é uma loucura, é uma imprudência, é estar se expondo ao risco, ao perigo de nos desviarmos para a direita ou para a esquerda. Josué conseguiu levar ao fim a obra do Senhor na sua vida, o seu chamado, o seu ministério, e foi fiel naquilo que o Senhor designou, porque eu creio que ele obedeceu essa primeira instrução, meditando, não se apartando do livro dessa lei, meditando dia e noite, se esforçando, tendo bom ânimo. Ele conseguiu, cumprir o seu chamado. Mateus capítulo 7, um texto muito conhecido. Mateus capítulo 7, versículo 24. Jesus, ao final do Sermão da Montanha, todos aqueles ensinamentos que falam do cidadão do reino dos céus, que falam das leis do reino dos céus,
Assim como a lei foi promulgada lá, quando Moisés deu a lei, agora Jesus no Novo Testamento, ele vem falando da lei do reino de Deus. E no final do discurso, ele diz no versículo 24: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Desceu a chuva e correram rios e assopraram ventos e combateram aquela casa e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou sua casa sobre a areia. Desceu a chuva, correram rios, assopraram ventos e combateram aquela casa e caiu. E foi grande a sua queda. E aconteceu que, concluindo Jesus este discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, porquanto os ensinava como tendo autoridade, não como os escribas. Amém. Então, mais uma vez aqui, fala do prudente e do imprudente. O prudente é aquele que ouve as palavras de Cristo. Em primeiro lugar, ouvir. O nosso maior problema é ouvir. Esse ouvir não é escutar. Esse ouvir não está falando do sentido, né, da audição. Ele está falando mais de um aceitar no coração, de você concordar com a palavra de Deus dentro de você. Você dá amém, amém, Senhor, eu concordo, eu creio, eu aceito, é verdade. Isso é ouvir. E aqui que começa o nosso problema, ou começa também a solução. Aqui é a bênção ou a maldição, em ouvir ou não ouvir. Por isso Jesus enfatizou muito isso, quando ele falava, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Ele também disse assim, vede, pois, como ouvis, porque aquele que tem será acrescentado, mas aquele que não tem, até o pouco que tem será tirado. Então, antes de Jesus dizer, ele falava, veja como vocês vão ouvir, antes dele começar a falar, porque dali dependia tudo o que ia acontecer na vida deles, se eles já iam rejeitar, ou se eles iam aceitar no coração. Aceitando, a palavra produz fruto, a palavra frutifica, a palavra nos transforma, mas depende da abertura do nosso coração, a abertura do nosso ouvido. Ter o ouvido aberto é ter o coração aberto. Mas quando eu não quero escutar, quando alguém está sendo usado para te aconselhar, e você já está, eu não quero ouvir, o seu coração está fechado. A palavra não entra no coração, não produz fruto, não vai frutificar. Então, a primeira coisa, o prudente é aquele que ouve. Em segundo lugar, pratica. Não adianta ouvir sem cumprir, sem praticar. Então aqui Jesus falou que compara um homem que edificou a casa sobre a rocha. Quem ouve e pratica, quem ouve e coloca em prática, ele está com uma casa edificada sobre a rocha. E vai vir os dias maus. Tanto para a casa edificada sobre a areia, para a casa edificada sobre a rocha, vêm as mesmas circunstâncias e dificuldades. Desce a chuva, corre os rios, assopra os ventos e combateram aquela casa. Irmãos, vem um combate. O combate virá. E vai provar os fundamentos da nossa vida. O combate vem para provar se os nossos alicerces estão em Deus, se estamos firmados num fundamento firme na rocha. E quem é o que está firmado na rocha? O que ouve e pratica. O que ouve e pratica, ele estará guardado no dia mau. Virão as tribulações, virá um combate, mas a casa está alicerçada sobre a rocha. Então, quando nós olhamos duas casas, nós não vemos o fundamento, não vemos os alicerces. Os alicerces quase sempre estão ocultos. E como sabemos qual casa está sobre a rocha ou não? Na hora da provação. Na hora da provação é que nós vamos descobrir que aquela casa não estava bem fundamentada, os alicerces não estavam sólidos.
Então aqui também vemos a prudência. A prudência é ouvir e praticar. Em Mateus capítulo 10, uma outra menção aqui da prudência. Prudência 10, no versículo 16. Jesus diz assim aos seus discípulos: Eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos. Portanto, sede prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Mais uma vez ele cita a palavra prudência. Aqui ele fala que deve ser prudente como a serpente, porque eles estão sendo enviados como ovelhas ao meio de lobos. Eu ouvi um irmão ministrar, é algo que acrescentou à minha vida, é que a prudência da serpente, a serpente ela sempre trata de esconder a sua cabeça, de proteger a sua cabeça. Quando você vai atacar para matar uma serpente, uma cobra, caso alguém fosse fazer isso, ela procura cobrir a sua cabeça, porque a sua cabeça é a parte vital dela. Caso ela seja ferida no seu corpo, ela consegue sobreviver e até reconstitui aquela parte ali, né? Mas se ela for ferida na cabeça, ela morre. Então, irmãos, isso diz, a prudência da serpente, nós devemos ser assim, guardar a nossa mente, guardar os nossos pensamentos, tudo aquilo que é puro, justo, verdadeiro, honesto, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai, seja isso que ocupe o vosso pensamento, seja isso que preencha o vosso pensamento. Devemos guardar nossa mente. Como é que eu posso guardar minha mente? Enchendo a minha mente da palavra de Deus, enchendo a minha mente de louvor, ações de graças, e expulsando da minha mente qualquer pensamento contrário a Deus e a sua palavra, qualquer pensamento de reclamação, de murmuração, e me enchendo de ações de graça, de louvor. Assim eu estou guardando meus pensamentos. E se houver alguma ansiedade, eu tenho que lançar sobre ele a minha ansiedade, porque ele tem cuidado, né? Ele tem cuidado de nós. Então aqui fala de guardar a mente, ser prudente como a serpente e simples como as pombas, né? A simplicidade aqui sem malícia, sem maldade, né? Um coração íntegro. A pomba também ela tem um olhar, né? Como é que é aquela experiência? A pomba ela tem um olhar único, né? Singular. Ela foca apenas numa coisa e não em diversas coisas, né? Então aqui fala da simplicidade de um só coração, não é um olhar duplo, né? Essa também é uma experiência de prudência. Vamos ler aqui em Lucas capítulo 12, também um outro ensino aqui sobre a prudência. Lucas capítulo 12. A partir do versículo 35. Na minha Bíblia tem um título que diz Parábola do servo vigilante. E a prudência está ligada a isso, a vigiar, ser alguém atento, alguém que não é pego de surpresa, ele está sempre prevenido. Você já pensou quão abrangente é essa experiência de prudência? Por exemplo, eu preciso ser prudente com a minha saúde. Eu preciso ser prudente com a minha saúde. Não só remediativa, de procurar médicos, exames, mas também preventivamente. Nós devemos ser prudentes com a nossa saúde. Algumas doenças vêm da imprudência, né? Então, a prudência na parte financeira, devemos ser prudentes com o uso dos nossos bens, com o dinheiro. Jesus falou sobre todos esses assuntos. E aqui em relação à sua vinda, versículo 35. Estejam cingidos os vossos lombos e acesas as vossas candeias.
Essa mesma palavra é igual lá da parábola das 10 virgens. Elas deveriam estar com as lâmpadas acesas. Mas aqui está falando de servos esperando o seu senhor, lá das virgens esperando o noivo. Mas o ensino é muito parecido, fala de vigilância. Você está com os lombos cingidos, está pronto para servir. Jesus se cingiu os seus lombos quando foi lavar os pés dos discípulos. Pedro diz que os jovens devem se cingir, né, e servir, sujeitar uns aos outros. Se fala de você estar pronto para servir. Ele se cingiu com uma toalha, né, Jesus, para lavar os pés. E aqui são os servos esperando o seu Senhor voltar. Então ele já vai estar com a toalha pronta ali, cingido. Quando o Senhor vier, ele já está pronto para o servir, para lavar os seus pés. Essa é a nossa posição, irmãos. É a posição de um prudente, de um sábio. 36. E sede vós semelhantes aos homens que esperam o seu Senhor quando houver de voltar das bodas, para que, quando vier e bater, logo possam abrir-lhe. Ele é um servo que já está junto à porta. Ele está esperando. E assim que bater, ele já abre imediatamente. Isso é prudência. Isso é um servo vigilante. 37. Bem-aventurados aqueles servos, os quais, quando o Senhor vier, achar vigiando. Em verdade vos digo que se cingirá e os fará sentar à mesa, e chegando-se os servirá. E se vier na segunda vigília, e se vier na terceira vigília e os achar assim, bem-aventurados são os tais servos. Quando o Senhor virá, irmãos? Pode ser que ele venha na segunda vigília. Qual é a segunda vigília da noite? As vigílias eram o dia 12 horas, a noite mais 12 horas. Então a noite começava às 18 horas, né? Então eles separavam em 4 períodos de 3 horas cada, fazendo 3 vigílias, né? Ou o contrário, não sei. 4 vigílias de 3 horas, né? Então ele pode vir na primeira, na segunda, na terceira, na quarta vigília. Aqui diz, se ele vier na segunda ou na terceira, se ele os achar assim, bem-aventurados são os tais servos. Irmãos, que o Senhor nos dê graça para esperar até ele vir, até o fim. Se ele vier na quarta vigília, mas já está passando a noite, já vem chegando o dia, vem como a brilhante estrela da manhã, que estejamos o esperando, amém? Com as nossas lâmpadas acesas, cingidos como a toalha para lavar-lhe os pés. Verso 39. Sabei, porém, isto, que se o pai de família soubesse a que hora havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Portanto, estai vós também apercebidos, porque verá o Filho do Homem à hora que não imaginais. E disse-lhe Pedro: Senhor, dizes essa parábola a nós ou também a todos? E disse o Senhor: Qual é, pois, o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor pôs sobre os seus servos, para lhes dar a tempo a ração? Bem-aventurado aquele servo a quem o Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade vos digo que sobre todos os seus bens o porá. Mas se aquele servo disser em seu coração: Meu Senhor tarda em vir, e começar a espancar os criados e criadas, e a comer e a beber, e a embriagar-se, virá o Senhor daquele servo no dia em que o não espera, e numa hora que ele não sabe, e separá-lo-á, e lhe dará a sua parte com os infiéis. Irmãos, aqui ele diz sobre o mordomo fiel e prudente. Primeiro que todos nós sabemos que somos mordomos, né? Não somos donos de nada, somos mordomos. Amém? Então todas as coisas nós devemos mordomar com sabedoria, com prudência. Tudo é do Senhor. Então somos mordomos. Abrindo um parênteses aqui, eu estava conversando com o irmão, que até aquele dia eu estava conversando com o irmão Edson, né? Ele salientou algo ali na palavra de Deus que eu
nunca tinha visto ou reparado, né, que no livro de Jó, nós sabemos que Jó perdeu todos os seus bens e perdeu os seus filhos, né? E é comum dizer, né, e a Bíblia diz que ele recebeu tudo em dobro depois, né? A Bíblia diz, tudo quanto tinha, ele recebeu em dobro. E quando você lê lá, ele não recebeu a quantidade de filhos em dobro. Mas a quantidade dos jumentos, camelos, dos bois, aquilo tudo você pode ver lá no começo. Se tinha 500, depois ele recebeu 1000. Tinha X, recebeu 2 vezes X. Os filhos, ele tinha 7 filhos, é isso. E depois ele recebeu outros 7 filhos. Eu vou ter que ler aqui. Vamos ler então Jó, última página aqui de Jó. No Jó 42, o verso 10, ele diz assim: o Senhor virou o cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos. E o Senhor acrescentou a Jó outro tanto em dobro a tudo quanto dantes possuía. Né? Ele deu em dobro. No verso 12, e assim abençoou o Senhor o último estado de Jó mais do que o primeiro, porque teve 14.000 ovelhas. Então lá no início ele teria que ter quanto? 7.000 ovelhas. Se você ler lá, vai estar isso. Né? Ele teve 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de bois e 1.000 jumentos. Também teve 7 filhos e 3 filhas. Né? 7 filhos e 3 filhas. Quantos filhos que ele tinha lá no início? Dois. E nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Então os filhos não veio em dobro. Ele tinha 7 filhos, 3 filhas. E lá, por quê? Porque diz que Deus deu a Jó em dobro tudo o que ele tinha. Os filhos não eram deles, não era dele. Os filhos são do Senhor. Porque o Senhor ia dar em dobro o que ele tinha. Os filhos não vêm em dobro, porque os filhos são de Deus. Nossos filhos são herança do Senhor, são os filhos, né? Então, lembrando disso, quando a gente está falando aqui do mordomo, né? Fiel e prudente. Então, nós devemos, voltando aqui, Lucas 12, né? Verso 42, e disse o Senhor: qual é, pois, o mordomo fiel e prudente a quem o Senhor pôs sobre os seus servos para lhes dar a tempo a ração? Então nós devemos servir aos irmãos, servir aos conservos, que são servos juntamente conosco, nossos irmãos. Bem-aventurado o servo quando o Senhor vier achar fazendo assim, que o Senhor nos ache servindo e amando os irmãos e servindo-os. Ao servir e amar os irmãos, estamos amando o Senhor e servindo ao Senhor. Mas, no verso 45, se aquele servo disser em seu coração: meu Senhor tarda em vir, e começar a espancar os criados e criadas, e a comer e a beber e embriagar-se, então virá o Senhor daquele servo no dia em que o não espera, numa hora que ele não sabe. Irmãos, se você e eu estivermos sempre vigilantes, sempre amando, sempre servindo, nós não vamos ser pegos de surpresa. É como que você soubesse a hora e o dia que o Senhor vem. Ah, mas ninguém sabe o dia e a hora. Aqui diz que ele não vai saber. O servo mau ele não vai saber mesmo. Ele vai ser pego de surpresa. Não é que o servo bom vai saber o dia e a hora que o Senhor vai chegar.
mas é que Ele está sempre pronto. A hora que chegar é essa mesmo. Eu já estava te esperando, Senhor. Você não é pego de surpresa, porque você está sempre esperando. Então, o nosso amor para com os irmãos, aqui foi colocado esse mordomo alimentar seus conservos. Nosso amor em servir e amar os irmãos vai dizer se estamos sendo prudentes, precavidos, nos prevenindo em relação à volta do Senhor. Aquele que vive desobrigado totalmente, ele vai começar a desprezar os irmãos. Ao invés de amar e servir, ele despreza a igreja, despreza a comunhão, despreza as oportunidades de estar junto com os irmãos. Então ele está desatento quanto à vinda do Senhor também. É alguém negligente, né? Não é prudente, não é diligente, é alguém negligente. Então aqui a prudência em relação à vinda do Senhor. Temos sido prudentes em relação à sua vinda. Lucas 16. Mais um ensino do Senhor aqui sobre a prudência. Versículo 1. Lucas 16, verso 1. E dizia também aos seus discípulos: havia um certo homem rico, o qual tinha um mordomo, e este foi acusado perante ele de dissipar os seus bens. E ele, chamando-o, disse-lhe: que é isto que ouço de ti? Dá contas da tua mordomia, porque já não poderás ser mais meu mordomo. E o mordomo disse consigo: que farei, pois que o meu senhor me tira a mordomia? Cavar não posso, de mendigar tenho vergonha. Eu sei o que hei de fazer para que, quando for desapossado da mordomia, me receba em suas casas. E chamando a si cada um dos devedores do seu senhor, disse ao primeiro: quanto deves ao meu senhor? E ele respondeu: 100 medidas de azeite. E disse-lhe: toma a tua obrigação e, assentando-te já, escreve 50. Disse depois a outro: e tu, quanto deves? E ele respondeu: 100 alqueires de trigo. E disse-lhe: toma a tua obrigação, escreve 80. E louvou aquele senhor, o injusto mordomo, por haver procedido prudentemente, porque os filhos deste mundo são mais prudentes na sua geração do que os filhos da luz. Essa realmente é uma parábola que às vezes é difícil de compreender, porque sabemos que o nosso Senhor, sabemos que esse Senhor desse mordomo, e nem tampouco o nosso Senhor Jesus, aprovou essa infidelidade, esse esquema que ele fez de corrupção. Nem Jesus aprovou isso, e nem esse Senhor. Porém está dito que esse patrão dele louvou, elogiou. Ele viu uma criatividade nesse esquema de corrupção que ele fez, né? E falou que isso ele agiu prudentemente. Como assim? Onde que está a prudência? Ele agiu desonestamente, né? Mas a prudência aqui está no seguinte: em que esse mordomo infiel, ele se preparou para o futuro. Somente nesse ponto podemos entender a prudência dele. Ele estava agindo injustamente, ele estava roubando o seu patrão. O patrão descobriu e falou: o que eu estou ouvindo de você? Que você está me roubando. Presta contas aí, eu quero uma auditoria, porque você já não vai ser mais mordomo aqui, eu vou te mandar embora. E ele pensou: cavar barranco eu não vou, cavar não posso, mendigar eu tenho vergonha. Ele pensou: já sei o que eu vou fazer. E aí ele foi em cada um dos devedores e falou que eles deviam menos. Ele fez um esquema para agradar aqueles que estavam devendo. E um estava devendo 100 e falou: não, eu vou te dar um desconto aí, ó, você está devendo só 80. Puxa, você é muito gente boa. Então ele estava fazendo uma amizade. Ele falou: já sei o que eu vou fazer. Quando eu perder meu emprego, eles vão me receber nas suas casas e eu vou comer e beber. Ele fez essa artimanha.
E diz que o patrão dele também soube disso, né? E o verso aqui que nós lemos, 8, e louvou aquele senhor, o injusto mordomo, por haver procedido prudentemente. Prudente não é uma coisa boa. E aqui ele fez uma coisa desonesta, mas a prudência está em que ele se preparou para o futuro. Ele pensou em fazer algo para garantir o seu futuro. E nesse sentido é que devemos ser prudentes. Você está pensando já no futuro, na vida eterna, ou estamos pensando só aqui? Esse é o sentido da parábola e o ensinamento que Jesus traz para nós em relação à vida eterna, em relação à sua vinda. O versículo 9. E eu vos digo, agora é Jesus dizendo, e eu vos digo, granjeai amigos. Aqui granjear é conquistar amigos, fazer amigos, com as riquezas da injustiça. Riquezas da injustiça é o dinheiro. O dinheiro é chamado riqueza da injustiça. Ou todos os bens, as propriedades, as coisas terrenas. Conquistem amigos, façam amigos com as riquezas da injustiça, para que quando estas riquezas vos faltarem, vos recebam eles, os amigos que você fez, nos tabernáculos eternos. Jesus usou a mesma experiência que esse mordomo. Esse mordomo usou ali das riquezas para fazer amigos, para que quando faltasse a mordomia dele, ele fosse desempregado, os amigos o receberiam nas suas casas. Mas agora Jesus, claro, não está aprovando nenhuma desonestidade. Mas ele está falando para nós, usem tudo o que vocês têm para fazer amigos. Que amigos são esses? Fazer irmãos em Cristo. Porque esses amigos vão receber você nos tabernáculos eternos. Não é na casa terrena aqui, não é fazer algo para ser recebido na casa dos ricos aqui. Mas é ganhar, colocar tudo o que temos, o que somos, para ganhar mais almas para Cristo, mais irmãos, mais amigos, que quando nós entrarmos na eternidade, esses amigos vão nos receber lá nos tabernáculos eternos, não aqui na terra. Então Jesus, todo o seu ensino de prudência em relação à vida eterna, era em relação a desprezar aqui as coisas terrenas, e usar tudo terreno aqui para o céu. Só há uma maneira, né, de a maior prudência aqui, a maior prudência é colocar nosso dinheiro, bens, tudo o que temos, naquilo que está indo para o céu. Isso é prudência. É aplicar tudo naquilo que está indo para o céu. Aplicar na vida dos irmãos. Aplicar na vida do outro. Amar e servir o outro. E aí quando você for e adentrar a eternidade, vai ter muitos amigos nos tabernáculos eternos. Porque você usou os seus recursos para ganhar almas para Cristo. Para que as pessoas se convertessem. Continuando aqui, verso 10. Quem é fiel no mínimo, também é fiel no muito. Quem é justo no mínimo, também é justo no muito. Pois se nas riquezas injustas não fostes fiéis, quem vos confiará as riquezas verdadeiras? E se no alheio não fostes fiéis, quem vos dará o que é vosso? Eu tenho que ser fiel naquilo que não é meu, no alheio. O que não é meu? Tudo. Nós não temos nada. Tudo é do Senhor. Eu tenho que ser fiel naquilo que é do Senhor. E o que eu vou ter? Quando o Senhor me der, eu vou ter. Né? O Senhor vai me dar na eternidade. Todo o ensino de Jesus está falando para não ajuntar tesouros aqui na terra. Né? Uma maneira de ajuntar tesouros no céu é enviar para aquilo que está indo para o céu. Aí você está ajuntando tesouros no céu.
Verso 13: nenhum servo pode servir dois senhores, porque ou há de aborrecer um e amar o outro, ou se há de chegar a um e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Mamon é a personificação das riquezas, é a oposição a Deus. E para terminar aqui, gostaria de ler a palavra em Tito, Paulo escrevendo a Tito. Tito no capítulo 2, Tito 2, verso 1. Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Os velhos que sejam sóbrios, graves, prudentes, sãos na fé, no amor, na paciência. Então eu falo aqui que os irmãos mais velhos, eles devem ser prudentes. A prudência é algo de alguém maduro. Verso 3, as mulheres idosas, as mulheres maduras também, semelhantemente que sejam sérias no seu viver, como convém às santas, não caluniadoras, não dadas a muito vinho, mestras no bem, para que ensinem as mulheres novas a serem prudentes. Geralmente a nova, alguém novo é imprudente, alguém mais maduro é prudente. Então as novas precisam aprender a serem prudentes. E a prudência aqui, no contexto, está relacionado aqui, as mulheres mais novas a serem prudentes, a amarem seus maridos, a amarem seus filhos, a serem moderadas, castas, fala aqui de pureza, boas donas de casa, sujeitas a seus maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja blasfemada. Você veja bem que há uma ordem do Senhor, essa ordem não é por acaso. Primeiro amar seus maridos, depois amarem seus filhos. Em primeiro lugar é o casal, o marido e a esposa, depois vem os filhos. Quantos casais brigam por causa dos filhos? Ou se dividem por causa dos filhos? E depois os filhos vão embora, eles vão se casar e vão embora. E só fica o marido e a mulher. Então, em primeiro lugar, a atenção da esposa para o seu marido, a atenção do marido para a sua esposa, depois vem os filhos, Então aqui diz que tanto os homens velhos, que nós lemos aqui, os homens maduros, quanto as mulheres, eles devem ser prudentes. Todos devem ser prudentes. E as mulheres mais velhas ensinar as mais novas a serem prudentes. Amém, irmãos? Amém. O Senhor continua nos falando da prudência. E na semana passada também foi dito ali que as 5 virgens loucas, ou insensatas, ou nécias, sem sabedoria, elas pediram até ajuda, mas foi tarde demais, Então hoje é um tempo oportuno, Possamos hoje pedir ajuda, possamos hoje nos arrepender de alguma imprudência. Você tem sido prudente em todas as coisas na sua vida? Você tem sido prudente no seu casamento, no seu trabalho, prudente com seus filhos? Você tem sido prudente no sentido de ser sábio, de ter discernimento, no sentido de se prevenir? Você tem se prevenido? Você tem sido prudente na vida financeira? Prudente em administrar seu tempo? Às vezes você administra seu tempo de uma maneira totalmente imprudente, não usa com sabedoria. E foi lido lá na semana passada, Efésios capítulo 5, Remindo o tempo por quantos dias são maus.
Remir o tempo é administrá-lo de uma maneira sábia. O verso antes desse diz também sobre os sábios e prudentes ali. E o imprudente, que não devemos ser insensatos, nós devemos ser prudentes, saber qual é a vontade do Senhor, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Então aquelas 5 virgens prudentes, elas remiram o tempo, elas administraram bem o tempo, elas contavam com a possível demora do noivo. À meia-noite ouviu-se um grito: vem aí o noivo. Saí ao seu encontro. Efésios capítulo 5, verso 14, pelo que diz: desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios. Eu imagino que o apóstolo Paulo estava na sua mente com essa parábola de Jesus sobre as 10 virgens, 5 prudentes e 5 loucas. Porque ele fala exatamente aqui, tem alguns elementos aqui que estavam lá, elas estavam dormindo lá e todas foram acordadas. Aqui também diz: desperta tu que dormes. Em seguida ele fala de prudência, não ser nécio, mas sábio. E lá também tinha 5 nécios e 5 sábios. E ele fala em seguida do verso 16, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. E lá também era uma questão de tempo. Então, ser sábio aqui é remir o tempo. No contexto aqui, é procurar buscar a vontade do Senhor, não se embriagar com vinho, mas se encher do Espírito, falar em salmos, hinos, cânticos, dar graças por tudo, verso 20, verso 21, sujeitando uns aos outros no temor de Deus. Tudo isso está relacionado a um andar de maneira prudente, esperando o Senhor, como alguém que está acordado, despertado, e não alguém dormindo, né? Alguém que está despertado, alerta, vigilante, atento, esperando o Senhor. Você tem administrado o seu tempo de maneira prudente? Então, irmãos, o Senhor tem nos falado isso porque Ele quer nos ajudar, amém? Ele quer nos socorrer na nossa imprudência. Ele quer nos socorrer da maneira como fazemos as coisas de maneira totalmente imprudente, descuidada, de maneira inconsequente, sem medir, sem pensar, sem calcular. O Senhor que nos ama, Ele quer nos corrigir nisso, nos socorrer, nos ajudar. Mas muitas vezes nós precisamos ir ao Senhor, pedir ajuda ao Senhor, pedir ajuda à igreja, aos irmãos. Por que o Senhor insiste tanto conosco, né? Porque Ele nos ama e não deseja que nenhum se perca, senão que todos cheguem ao arrependimento. Possamos nos arrepender hoje, irmãos, diante do Senhor. Amém?